Meus amigos que acompanham a mídia esportiva, estamos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo. Um grande abraço desde já você de todo o Brasil que acompanha aqui nossos vídeos. Tem dois assuntos aí, como você viu na capa do vídeo. Vou falar já já sobre o Everaldo, sobre a semifinal e a final na Globo, na Copa do Mundo. Mas eu começo falando aqui sobre a disputa do terceiro lugar que vai acontecer no próximo sábado. Antes de começar a Copa, qual era a informação, né? De que a Cazé TV teria exclusividade na disputa do terceiro lugar. A não ser que o Brasil, né, chegasse a disputar o terceiro lugar, aí todas as emissoras transmitiriam, porque o Brasil, ele faz parte do pacote, né, de todos os players. Mas não é isso que aconteceu, né? O Gabriel Wacker traz a informação, nesta segunda-feira, que eu estou gravando aqui o vídeo, de que todo mundo vai mostrar, então, a disputa no terceiro lugar. Por quê? Segundo a informação do Gabriel Wacker do F5, da Folha, como o Brasil parou nas oitavas, quer dizer, teve uma eliminação precoce na Copa do Mundo, e realmente foi, né? O Brasil não avançou às quartas de final, então fica, digamos assim, ficou faltando um jogo, né, para os pacotes. Eu não contei quantos jogos a Globo fez na Copa do Mundo, né? Porque, aliás, o número de jogos da Globo foi bem complicado, né? Porque antes de começar a Copa eram 52 jogos, depois aumentou para 53, 54, 55, 56, 57. Então eu não contei quantos jogos a Globo fez. Mas no SBT é fácil, porque foi anunciado desde o início que o pacote do SBT era SBT e N Sports, né? 32 jogos. Eram 32 jogos. E eu contei, né? Até agora o SBT e N Sports transmitiram 29 partidas. Então, para chegar a 32, o SBT tem que transmitir uma semifinal, isso vai acontecer, né, na próxima quarta-feira, né, o jogo da Argentina contra a Inglaterra, o jogo no terceiro lugar no sábado e a final domingo, porque senão o SBT vai transmitir só 31 jogos, né? Se não fizer a disputa no terceiro lugar, vai ficar com 31, e o pacote de 32 jogos, como é que fica, né? Então, tudo bem, pelo SBT é mais fácil até para calcular. E segundo Gabriel Wacker, né, a questão foi essa, né, a seleção brasileira não ter avançado até as quartas de final, por isso que as emissoras ganharam, entre aspas, né, essa disputa no terceiro lugar, e a Cazé perde a exclusividade desse jogo, que aliás, né, na minha opinião, não sei a sua, pode comentar, acho um jogo bem chato, né? Muitas vezes uma partida enfadonha nessa disputa no terceiro lugar da Copa do Mundo. Se eu fosse a FIFA, eu acabava com esse jogo. Na Copa do Mundo de Clubes, você lembra do ano passado, não teve disputa de terceiro lugar, né? Tem algumas competições que não tem. Em Olimpíada, é outra história. Olimpíada, a medalha de bronze vale muito, né, gente? É muito importante você ganhar uma medalha de bronze. Eu acho que se fossem duas equipes que nunca chegaram a uma semifinal disputarem o terceiro lugar, tudo bem, de repente, imagine o Cabo Verde disputando o terceiro lugar com a Escócia, vou dar um exemplo aqui, né? Seria interessante para eles, mas para seleções campeãs do mundo, imagine a Espanha ou a França, né? Digamos aqui, Espanha eliminada, a França, França eliminada pela Espanha e Argentina eliminada pela Inglaterra. Imagine a Argentina e França disputando o terceiro lugar. Então fica aquela coisa realmente, nossa, bem chatinha, né? É uma disputa bem chatinha. Mas enfim, né? É um jogo de futebol, Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Gabriel Wacker, né, do F5, traz essa informação, então, que todo mundo vai mostrar o terceiro lugar. E fica também uma expectativa para saber quais serão os narradores, né, as equipes escaladas para esse jogo de terceiro lugar, né? Por quê? Aí eu já entro no segundo assunto do vídeo, que é o Everaldo Marques, no caso da Globo, que já foi escalado tanto para a semifinal Argentina e Inglaterra na quarta-feira, como para a grande decisão da Copa do Mundo no domingo. Então quem transmite o jogo no sábado será o Gustavo Villani? Será a Renata Silveira? Será algum outro narrador? Né? Talvez nem seja em loco, né? Provavelmente não seja feito de estúdio, né? Essa disputa no terceiro lugar. Rogério Correia, sei lá. Paulo Andrade. Paulo Andrade não tá mais na TV aberta, né? Agora ele tá fazendo só pelo Sport TV, então não dá mais. Paulo Andrade só fez a Globo aberta na fase de grupos. Ele compartilhou ali, conciliou, né, com o Sport TV. Agora, então não é o Paulo Andrade. Então, e muita gente questionando por que a Globo não escalou o Guga Villani ou para a final, ou para essa semifinal. Gente, o número 1 dessa Copa do Mundo, gostem ou não gostem, é o Everaldo Marques, foi escolhido pela Globo, né? Luiz Roberto teve aquele grave problema de saúde, infelizmente, e o Everaldo foi escolhido não só para narrar os jogos do Brasil, para narrar os jogos mais importantes, né?
Então, ele é o titular dessa Copa do Mundo. Se a Globo tivesse os direitos das duas semifinais, com certeza o Guga Villani faria uma e o Everaldo faria outra, e a final seria com o Everaldo mesmo. Mas só tem uma semifinal a Globo, então é o jogo. É o jogo da Globo. Não tem, né? Esse jogo da Argentina é a única partida semifinal que a Globo vai exibir. Então é por isso que o Everaldo foi escalado para semifinal e para final. Claro, né? Cada um tem sua opinião, seu gosto. Tem gente que prefere o Guga, tem gente que prefere outros narradores, não sei. Mas enfim, quem decide, né? Não somos nós, né? Nós não decidimos, nós apenas ligamos lá nossa TV para acompanhar os jogos, a gente pode comentar, analisar. Quando o Galvão Bueno era o titular da Globo, ele fez todas as finais de Copa do Mundo, independentemente de ter o Brasil, né? Na decisão, ele sempre fazia. Mesmo quando o Brasil disputou terceiro lugar, ele fazia o terceiro lugar, o jogo do Brasil, e fazia a final, né? Em outras emissoras, não é bem assim. O Luciano do Vale, às vezes, ele escalou até o Silvio Luiz para fazer a final, não tinha o Brasil, né? Mas na Copa de 90, por exemplo, o Luciano, que era o diretor de esportes da Bandeirantes, da Band, ele escalou o Silvio Luiz para fazer a abertura da Copa de 90, Argentina e Camarões, que Camarões venceu por 1-0, e a final, Alemanha e Argentina. Na Copa de 90, o Luciano escalou o Silvio Luiz, porque o Luciano ele era envolvido, né, com basquete, com outros esportes. Teve na Copa de 86, o Luciano fez só o primeiro tempo da final, Alemanha e Argentina também na Copa de 86 no México, e o segundo tempo foi o Marco Antônio Matos que narrou, porque o Luciano do Vale tinha que pegar um voo para fazer, acho que NBA, uma coisa assim, um jogo de basquete. Não, era um campeonato mundial, se não me falha a memória. Era um jogo de basquete e só tinha o voo naquele momento. O Luciano só fez o primeiro tempo. Então, mas na Globo, o Galvão sempre fez, né, foi sempre escalado para as finais. Então, se nessa Copa o Everaldo Marques é o número 1, não tem outra alternativa, respeitando aí as opiniões, né? E cada um tem realmente suas preferências, né? Normal, gente, normal. Cada um prefere um carro, prefere uma cor, prefere um narrador esportivo, um cantor, uma banda de rock, uma dupla, né? Entendeu? Cada um tem suas preferências, isso que é legal, né? Eu acho que é bacana. Mas enfim, a emissora tem que decidir, e no caso, perfeitamente normal essa escala do Everaldo Marques. E agora eu estou realmente na curiosidade para saber quem vai narrar essa disputa de terceiro lugar. Bom, sobre os jogos, chegando a hora, né? Só para fechar aqui o vídeo, duas semifinais incríveis. Espanha e França, sem dúvida nenhuma, o favoritismo é da França, por tudo que ela vem apresentando nessa Copa do Mundo aí nos últimos anos, mas a Espanha dá trabalho para a França, né? Nos últimos 10 jogos entre Espanha e França, a Espanha venceu 7. Essa é a informação. Então, parece que o jogo não casa ali, né? Espanha, parece que o estilo de jogo da Espanha, de ficar com a bola, de tocar muito ali, ter a posse da bola, atrapalha um pouco o futebol da França. Vamos ver o que vai acontecer nessa quarta-feira. Eu adoro o jogo espanhol, desde a época, né, que a Espanha ganhou a Copa do Mundo em 2010, ganhou 2 Eurocopas, meteu 4-0 em Itália, né? A Espanha, mas só que tinha uma geração fantástica, né? Com Iniesta, com Xavi, com Fábregas e outros grandes jogadores, né, da seleção espanhola. O estilo continua o mesmo, o modelo de jogo, né, bem parecido, mudou algumas coisinhas e tal, mas continua essa coisa da posse de bola, do toque da Espanha, que não agrada muita gente. Eu gosto, mas a Espanha não tem mais, eu acho que os mesmos craques que tinha. Tem ótimos jogadores, mas não dá para comparar com aquela geração do Iniesta, né? E Xavi ali realmente juntou tudo, né? O estilo de jogo, o sistema e grandes jogadores. Mas não ficarei surpreso e nem triste se a Espanha eliminar a França na semifinal aí. E a Argentina e Inglaterra, né? Previsão ali de confusão, né, em termos de segurança. É um jogo que chama muita atenção, que tem muita história, como eu já disse em outro vídeo, né? Questão de Malvinas, tudo que aconteceu na Copa de 86, gol de mão do Maradona, aquele gol, depois daquele gol fantástico, né? Talvez o mais bonito de todas as Copas que o Maradona fez ali, driblando vários e vários jogadores da Inglaterra, partindo ali na metade do campo, fazendo um golaço realmente. Então tem muita rivalidade, muita coisa em jogo aí para Inglaterra e Argentina. E eu acho que a Argentina tá, sei lá, cara, a Argentina parece que tá assim no limite, né? Ela chegou no limite da Copa do Mundo. A Inglaterra também teve que se esforçar muito para tirar a Noruega. A Noruega teve chance para eliminar a Inglaterra. Quando estava 1-0, perdeu ali a oportunidade para matar o jogo naquele momento, fazendo 2-0. A Noruega fez uma boa Copa, né? Enfim, deve ser um grande jogo. Olha, é na moedinha mesmo, Inglaterra e Argentina. Vamos ver o que acontece. Mas não sei, tô com uma sensação que a Inglaterra vai para a final.
né? A Inglaterra está sempre chegando, com boas equipes, ótimos jogadores, mas não faltava alguma coisa. Talvez um pouco mais de vontade, de disposição, que me parece que a Inglaterra está mostrando nessa Copa. Então não sei, estou sentindo aqui que pode dar Inglaterra e de repente até Inglaterra com França ou até quem sabe a Espanha, né, disputando a final. Vamos ver o que acontece. A gente torce para grandes jogos e a gente volta a qualquer momento falando sobre mídia esportiva. Deixa aí sua opinião. Um abraço, até a próxima. Valeu!